Bom, a ação tomada pelo ministro do STF, Luiz Edson Fachin, desencadeou diversas discussões, mais uma vez, sobre o poder dos magistrados. O senador do Podemos do Espírito Santo, Marcos Duval, decidiu apresentar um projeto de lei para acabar com as decisões monocráticas no STF e agora, gentilmente, nos atende. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui podendo falar para vocês sobre esse projeto de lei que já está até enumerado, é 816 de 2021. Senador, inclusive quando o ministro Luiz Fux tomou posse no comando do Supremo, ele prometeu que ia fazer de tudo para evitar as decisões monocráticas. Eu pergunto, de que forma uma ação do Legislativo pode ou interferir, ou pelo menos estipular o que os ministros da Suprema Corte vão fazer? Não pode ser visto como uma interferência de poderes, apesar de algo necessário para se evitar realmente essas decisões monocráticas? Não, não é uma intervenção, nós somos do Legislativo, né? O que o Congresso coloca em pauta é votado, a lei vigora e o STF, o STJ e todos os judiciários têm que estar cumprindo, né, o que determina, o que foi determinado ali no Congresso. Nós temos hoje algumas decisões monocráticas que são muito polêmicas, né? A sociedade, principalmente essa última, a sociedade ficou indignada, meus eleitorados ficaram mandando mensagens, abordando, ligando, mandando e-mails. Então, assim, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade, né? O que nós podemos fazer é legislar. Então, eu juntei a minha equipe legislativa, a consultoria do Senado, e aí encontramos uma forma, seria assim, uma alteração da lei que já de 1990, que é 8.038, a gente acrescentar um parágrafo, acrescentando esse parágrafo, dizendo que as decisões não passam, principalmente, aliás, somente em matérias penais, que se refere às nulidades, elas não podem ser mais monocráticas, ou seja, o ministro ele pode tomar a decisão, mas ele apresenta para o colegiado analisa ou ratifica ou não. E tendo no mínimo 2 ministros contrários a essa nulidade, o processo vai ser analisado para então voltar a ser apresentado para o colegiado para ratificar ou não. Então, não vai ser mais uma decisão monocrática. E a gente sabe que os presidentes da República que escolhem os ministros, mesmo sendo sabatinados no Senado, mas quando o presidente, ao longo da história, escolhe os ministros, escolhe dentro de um perfil, dentro de uma característica que muito se assemelha a ele, às suas ideologias. Então, não podemos dizer que é estritamente técnico as escolhas, não é. Então, há uma tendência, sim, para uma forma de pensar, e a gente precisa criar uma regra para isso, né? Para que a gente não possa estar vivenciando o que nós vivenciamos. Hoje, a sensação que nós temos é que voltamos para o passado, onde não se dava credibilidade ao país, onde eu sempre trabalhei viajando pelo mundo, hoje voltei a escutar do descrédito que o Brasil tem. Sim. As bolsas caíram, o dólar subiu, quer dizer, todo mundo com medo de investir dinheiro aqui. Estive reunido com embaixadores que me disseram que estão temerosos de conseguir recursos para o Brasil por conta dessa instabilidade jurídica. Então, o Brasil não é só a questão de tirar o que o Lula estava respondendo ou não, né? Tirar a incompetência da 13ª Vara e somente uma questão de um ex-presidente estar preso ou não, ou ser posto agora, podendo ser candidato ou não. É muito mais do que isso, até na geração de emprego, no cidadão brasileiro lá da ponta que vai estar passando fome, resumidamente. Senador, antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade, que vai fazer a próxima pergunta, temos aqui uma informação que acaba de chegar, uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná, que ouviu 2.215 pessoas de todo o país sobre a decisão de Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. Essa pesquisa indica que pouco mais de 37% dos que participaram do levantamento concordaram com o ministro do STF e a maioria, 57,5%, essa maioria discordou. 5,4% não souberam responder
ou preferiram não opinar. Essas entrevistas foram feitas na segunda e na terça-feira e atingem um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. José Maria Trindade. Pois eu já assisti palestra do senador, que entende muito da área de segurança. Olha, senador, queria dizer que eu acompanhei o processo constituinte e lá havia uma grande preocupação dos constituintes contra a possibilidade de volta de um regime autoritário e deram poderes demais ao Ministério Público e ao Supremo Tribunal Federal. Não sei se é demais o termo correto, né? Mas eles, naquela época, eu sou testemunha, jamais imaginariam que um ministro do Supremo pudesse mandar prender um deputado federal no exercício do mandato. Entendiam os constituintes que, naquela época, o perigo vinha de outro lado, não de um ministro do Supremo, não estamos falando nem do plenário do Supremo Tribunal Federal. Acontece o seguinte, agora entende-se que o Supremo é o poder moderador, a Constituinte não dá o poder moderador ao Supremo. É um círculo que volta para o Congresso Nacional e redistribui o debate. Quer dizer, a decisão do Supremo pode ser contestada, votada, como o caso do seu projeto, no Congresso. A minha pergunta objetiva é, o Congresso não está se eximindo, se omitindo de um poder e decidir, através de votações em plenário, em mudanças e correções de rumos? Bom, Zé Maria, nós temos aí, vocês que estão como os comentaristas e estudiosos da política bastante tempo, sabem que qualquer movimento de parte dos parlamentares há um receio de uma invertida, né? Tem parlamentares que respondem no STF e ficam acanhados se fizer qualquer movimento para que desagrade o STF volta a pautar, né, os processos a qual determinados parlamentares respondem. Então, isso inibe, realmente inibe. E a gente percebe isso, assim, uma certa covardia até do Congresso referente a isso, né? Não é você entrar em rota de colisão, não é com discurso de fim do STF, não é absolutamente nada disso. É a gente, que nós somos o poder legislativo, é fazer a legislação para que possa ponderar mesmo as ações do STF. Não é também amordaçá-los, né? Não é também beneficiar os parlamentares, né, com projetos que vão deixar ainda mais blindados contra possíveis punições de corrupções ou qualquer ato. É chegar a esse equilíbrio. Eu acho que tem que ter esse debate. Hoje a sociedade está participando muito da questão política nacional. Antigamente não era assim. Hoje sabe-se muito mais quem são os parlamentares do que quem são os integrantes da seleção brasileira. Então, eu acho que a gente tem que dar realmente essa resposta e estar sempre em contato, não só com os eleitores, mas com vocês da imprensa que fazem essa interlocução e transmite as informações do que corre lá no Congresso. Eu percebo muito, tem projetos que a gente gostaria de tocar à frente, né? A CPI da Lava Toga é um projeto que eu acho impossível, exatamente por conta desse cenário que eu falei para vocês. Impeachment de ministro, apesar de que quando a gente faz uma solicitação de impeachment, há um freio de mão Sim. puxado do determinado ministro, mas efetivamente de acontecer o impeachment, não vejo nenhuma possibilidade. Senador, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Senador, muito bom dia. Eu acho a tua iniciativa ótima, eu concordo com, acho que tudo que o senhor falou aqui na entrevista, mas o que eu não entendo é porque eu acho que às vezes vocês não perceberam no Senado o que está se passando. Vocês estão querendo agora mudar a situação através de uma lei. Eu não sei se vocês estão vendo, mas o STF decide as coisas à margem da lei faz muito tempo. Então vocês acham que uma lei vai mudar as coisas? O senhor acabou de falar, os senadores morrem de medo, como o país inteiro morre de medo do STF. Os senhores acham mesmo que os senhores ainda têm algum poder? Não tem mais Senado Federal. Claro, eu não posso discordar completamente de você, mas eu também não posso ser favorável, porque se eu for favorável à sua fala, é melhor deixar de ser senador da República e voltar para a minha carreira anterior, porque eu nunca fui político, né? Eu estou como senador, não sou. Então, eu tenho que acreditar que é possível, sim. Nós estamos lá para legislar, nós estamos lá para fazer leis.
Agora, se hoje a gente não consegue na velocidade que até as redes sociais querem, né, porque hoje tudo é muito rápido, a democracia não é rápida, vocês sabem disso, então não adianta eu também achar que não vai nada acontecer. Para que apresentar um projeto de lei para falar sobre ou dar critérios sobre decisões monocráticas? Deixa para lá. Vamos embora fazer vídeos nas redes sociais para ganhar mais curtidas e falar o que a sociedade quer, mas não fazer o que a sociedade precisa que tenha. Então, esse é meu questionamento. Eu jogo outra pergunta. Então, vamos todo mundo desfazer, abrir mão do mandato e seja o que Deus quiser. Mas não vai ser isso. Acreditamos sim. E é agora sim. Por que não agora fazer um projeto de lei se esse assunto está em debate? Amanhã é outro assunto em debate. Se for respeitado, isso é a democracia, o tempo vai dizer. Se amanhã o presidente da República indicar outros ministros e o perfil dos ministros mudarem, vai ser outra tendência, vai ser a tendência de decisões para outro lado. Então, isso é a democracia. O que a gente não pode querer é achar que a democracia ela sempre é ruim ao nosso ponto de vista, porque ela deveria fazer o que eu quero que faça. Aí não é democracia. Democracia é isso. É o direito do contraditório, é as pessoas pensarem diferentes, fazerem movimentos diferentes, fazer movimentos iguais, e a gente está ali discutindo, debatendo. E respeito a sua posição, mas discordo. E, senador, para a gente encerrar, nós terminamos o ano de 2020 com muitos planos para o Congresso, né, de assuntos a serem discutidos importantíssimos para o país. Aí veio 2021, teve o caso Daniel Silveira, agora também o caso Lula com a decisão de Fachin. Como ficam as discussões, os planos para o Senado agora nesse primeiro semestre? É possível discutir muitos assuntos ao mesmo tempo? Então, uma boa pergunta também. O que nós estamos vivendo hoje, assim, para ser sincero, a nossa preocupação maior sobre a pandemia, sobre a vacinação, número de brasileiros morrendo a cada dia. Eu falo para vocês que a grande parte do nosso tempo está sendo em luta a isso, né? A PEC emergencial, a dar condições para o brasileiro ter o que comer, a ter condições para o brasileiro que foi internado ter saúde. Então, essa está sendo a nossa prioridade. É claro que acontecem esses fatos, a gente não pode se omitir, não podemos ficar calados, isso faz com que a gente ainda trabalhe cada vez mais, né? É um entendimento enganoso que uma parte da sociedade tem, achar que parlamentar não trabalha. Nós trabalhamos bastante, em média de 16 horas por dia, e essa pandemia está nos causando assim, um desgaste emocional muito grande, nós não parlamentares, nós brasileiros, né? Então, nós estamos vendo brasileiros tirando a própria vida, porque não está aguentando mais, é a esperança que se perdeu, a saúde que está se perdendo. Nós precisamos ter calma, ponderamento, ter um entendimento de equilíbrio para conseguirmos, então, resolver essas questões step by step, passo a passo. Claro. Né? A democracia ela é lenta, não é na velocidade que nós gostaríamos, mas ela é lenta e é a melhor. Né? Senador Marcos Duval, Podemos do Paraná, mais uma vez, muito obrigado por participar da programação da Jovem Pan. Até a próxima, bom trabalho. Até a próxima, um abraço para todos.